Olá, sejam muito bem-vindos ao Lobcast, o programa que conta histórias de empresas que movimentam o Brasil. Meu nome é Fausto Henrique, sou Head de Estratégia e comigo hoje eu tenho aqui Gildo França Júnior, diretor comercial, e a nossa coordenadora de Gente e Gestão, Thaisa. E hoje, vemos aqui para fazer um anúncio para toda a nossa audiência. Trazemos um convidado muito especial que eu vou deixar o Gildo apresentar para vocês. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Lobcast. Eu quero só fazer uma recapitulação desse podcast que a gente vem fazendo ao decorrer dos últimos 3 anos, sempre trazendo pessoas que agregam conhecimento profissionais, conhecimentos para performance. Nos últimos encontros, trouxemos empresários que contaram um pouco da sua história, dos seus cases, compartilhou com a gente. A gente sempre aprendendo muito. Hoje a dinâmica é um pouco diferente, prometemos não ser tão totalmente técnico, ser um tema bem aberto, didático. Estou muito feliz em anunciar nosso novo sócio, Thiago. Thiago, seja muito bem-vindo à Lobby oficialmente, muito feliz com você conosco. Thiago, que já conheço há um bom tempo, Thiago considero como mentor para a gente, Thiago é sócio da Balance. Hoje a gente vai entender um pouco de quem é esse novo sócio, um sócio que está vindo para somar. A Lobby, que no decorrer desses 8 anos, cresceu muito, a gente expandiu, segmentou. Hoje a gente atende clientes de todo segmento no território nacional, segmento indústria, atacado, varejo, transportadora. E o Thiago vem para somar nessa nova vertical que a gente criou, que é uma vertical de controladoria e performance. A gente tem uma expectativa muito alta com o Thiago, e o Thiago certamente vai alcançar essa expectativa. Espero, Thiago, hoje te conhecer um pouco da figura do Thiago, não só o Thiago da Balance, geralmente é assim que conhece o Thiago, mas o Thiago mesmo, Thiago como pessoa, Thiago como pai, Thiago como filho, como marido. Estou muito feliz mais uma vez, Thiago. Acredito que esse ano 2026 vai ser um marco na história da Lobby. Espero muito que todos ganhem com isso, né? Nossos clientes, nossos colaboradores, a gente principalmente aprendendo, melhorando. A gente tem essa missão de não somente explicar números, de tratar números, mas de conectar pessoas, de promover pessoas, de transformar empresas principalmente. Tiago, seja muito bem-vindo e vamos aí partir para uma nova história no ciclo da Lobby, viu? Obrigado, Gildo, aos demais sócios que aqui não estão, Iago e Gabriel, Fausto, Thaisa e todos os colaboradores da Lobby. É um grande desafio. Já vem conversando, né, há algum tempo sobre Namoro há muito tempo. sobre essa estrutura, essa nova vertical e, enfim, lançamos esse grande desafio para que nós possamos, em 2026, fazer acontecer. Muito bom. Tiago, a gente namorou há muitos anos já. A gente discutia muito sobre o que tinha sinergia com que o trabalho com o Tiago e a Balas. O Tiago também tem mais um sócio, quero que ele explique um pouco depois da empresa, do que conectava com a Lobby, principalmente o que agregaria nos nossos clientes, né? A gente discutiu muito e viu que, pelo momento que a gente se encontra, principalmente em meio a tantas mudanças que vai vir daqui para frente, se faz necessário a gente trazer pessoas com maior bagagem que a gente, com maior senioridade. Eu costumo muito falar que horas de voo não se compra, se conquista, né? E, Thiago, eu quero só começar entendendo um pouco. Eu já te conheço há um bom tempo, mas eu queria escutar a sua história mesmo. Quem é o Thiago? Thiago, antes de chegar na Balance, quem que é o Thiago hoje? Como é que foi sua trajetória, Thiago? Gildo, vamos lá. A minha carreira profissional, ela se deu praticamente na consultoria. Eu iniciei sou formado em administração de empresas, fiz estágio na antiga Celg, trabalhei muito na parte de planejamento, de estratégia, e entrei numa consultoria como trainee e fui evoluindo minha carreira de consultor. Em 2011, fundei a Balance. Essa consultoria que você trabalhou foi qual, Thiago? Pode falar qual? É uma consultoria de Curitiba. E estava em Goiânia mesmo. Estava em Goiânia, exatamente. Em 2011 eu saí, fundei a Balance e o Leonardo, meu sócio atual, veio comigo. Eu sou administrador de formação, o Leonardo é economista e recentemente nós trouxemos o Igor para a sociedade, que ele é contador e advogado. Então a gente tem um misto, né, de profissões dentro da empresa. Perfeita. Exato, que dá essa dinâmica do nosso propósito, do nosso negócio. Eu tenho um pouco mais de 20 anos aí lidando com empresas familiares, de grandes, médios e pequeno porte. Tenho uma grande e vasta experiência na parte de governança, lidar com conflitos societários. Vocês, né, Com certeza, tem muito.
Existem muitos conflitos, então a gente acaba atuando nisso aí, porque o nosso foco é preservar a integridade e perenizar a empresa. Tiago, voltando lá no início da sua carreira, a consultoria abrangia o quê? Era consultoria de quê? Voltada ao quê A especificamente? consultoria, ela sempre foi focada em gestão de resultados. O que que é gestão de resultados? A gente olha sempre o negócio como lucratividade e rentabilidade. Então a gente precisa, primeiro ponto, mensurar como que está a performance atual do negócio. Onde eu estou, para onde eu quero ir. Então, a controladoria e performance, que é esse projeto É, nosso, né, junto com a Lobby, é justamente isso. É trazer uma transparência dos números e aprofundar nesses números para que o empresário possa entender. Eu sempre gosto de fazer uma analogia. Quando você vai no médico, ele pede um hemograma completo, não pede? correto. A gente precisa ter isso em números da empresa, para que a gente possa avaliar e dizer o que precisa melhorar, em quanto tempo, e quais são as atividades, rotinas que têm que ser prioritárias para que aquela performance, aquele desempenho possa acontecer. Entendi. Então, resumidamente, Muito bom. é uma... Cara, que legal. Tiago, que prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Agora, enfim, orgulhosamente a gente pode dizer Tiago da Lobby. E, Tiago, me conta um pouquinho de como que foi para você, nesse começo, romper o feeling, sabe? Porque eu acho que quem tem o espírito empreendedor tem aquela coisa de que faz a empresa crescer muito no feeling, a princípio, né? E é difícil quebrar esse paradigma, porque acho que empresa familiar tem aquela coisa do não, eu sei fazer e tudo mais. E eu imagino que ter um olhar mais estratégico sobre os números e tudo é o que realmente pode levar a pessoa a sair do feeling para alta performance, mas que deve ser um desafio romper isso, né? Thaís, é um processo de amadurecimento, de construção. Ah, quando o empresário, né, familiar procura esse tipo de trabalho, ele já deu um primeiro passo, que é quebrar alguns paradigmas que ele tem de ser o sabe-tudo, o que conduz tudo. Então, quando ele dá esse primeiro passo, ele entende que ele precisa de apoio. Eu não vou falar a palavra ajuda, mas a palavra de apoio. Então, a gente entra para apoiá-lo nessa decisão, apoiá-lo nessa construção, nessa evolução de maturidade da gestão do negócio dele. Isso é fundamental, porque se ele não passa por esse processo de amadurecimento, de crescer a maturidade, o negócio Uhum. não cresce, Verdade. fica estagnado. E você falou uma coisa que a gente anda batendo muito na tecla internamente, que é a palavra maturidade, né? Sim. Chega um momento que as empresas elas têm que se profissionalizar. Aconteceu isso com a Lobby também, desde construções de verticais, construções de profissionais com mais senioridade. Mas a gente está num local que regionalmente tem muitas empresas familiares, né? E esse é um desafio regional. Acaba sendo nacional, mas falando aqui do Centro-Oeste, é um desafio regional. Tem alguns pilares que você vê, Thiago, como os principais desafios hoje para as empresas, às vezes, não engrenarem, não ter resultado, de maneira bem superficial. A própria parte de ser uma empresa familiar, ela às vezes sofre pelo fato de, às vezes, não ter sucessão, Sim. de um filho, às vezes, fazer medicina, por exemplo, era bem comum antigamente, e o sócio não ter ali aquele sucessor. Mas quais os principais desafios que você vê hoje? Gildo, primeiro ponto, a harmonia societária. Quando se fala em empresa familiar, são irmãos, são primos, são tios. Se não ocorrer, se não houver essa harmonia societária, você pode colocar o melhor executivo, que ele não vai conseguir conduzir o negócio. Porque ele vai sentir que há um conflito na família que vai prejudicar a condução e a execução do dia a dia do negócio. Então, o primeiro ponto é essa harmonia entre sociedades. Sucessão, como você bem descreveu, é fato que muitos filhos não querem assumir o negócio da família. Mas é importante que essa família ela entenda que ela é uma família empresária. Então ela pode sim profissionalizar, pode trazer um terceiro, pode trazer um executivo para poder conduzir. E existem mecanismos de governança que traz transparência nesse processo, para que a família possa, ao mesmo tempo, delegar essa gestão, delegar um executivo, sem ter o controle, sem perder o controle, sem perder como a empresa está performando.
aí entra o que a gente tem discutido, Muito bom. controladoria e É performance, isso mesmo. que é trazer essa transparência para esse núcleo, para que ele possa acompanhar sistematicamente a evolução do seu negócio. Só uma outra pergunta, o Fausto queria fazer, mas só uma pergunta. O serviço da Balance, assim, quando a Balance criou, quando a Balance surgiu, você falou que em 2012? Em 2012 eu fundei a Balance. Hoje o serviço da Balance, ele é serviços pontuais, ele é serviço recorrente? Como que o Thiago e os sócios e a equipe da Balance atua nas empresas? Hoje, eu costumo falar que a gente tem uma grande limitação que é pessoas, né? A Lobby também. Thaís tá desenvolvendo isso aí, né? Maior desafio. A Balance, ela atua muito como se fosse uma boutique de consultoria muito personalizada. A gente acaba vivenciando o dia a dia a cultura do empresário. Então, quando eu falo essa relação societária, a gente vivencia isso todos os dias, porque a gente entende, sabe o quanto isso impacta lá no diretor, no gerente, nas pessoas que estão conduzindo o dia a dia. Então, essa é uma área que a Balance atua, na parte de governança, que é melhorar a governança e trazer transparência na gestão. Outros trabalhos pontuais que nós fazemos, sempre ocorre, ou o empresário quer comprar, ou ele quer vender uma empresa. Então, nós somos acionados para fazer valuation, para ser um advisor nessas transações, essas conduções, ou comprar ou vender. Muito bom. E a gente também atua em modelos de estratégia de remuneração. Às vezes a empresa tem um modelo de remuneração variável, mas ele está entendendo, ele está percebendo que está desequilibrado com a performance da empresa. Então a gente entra para poder equilibrar e revisitar esse modelo e trazer um novo modelo de tal forma que haja uma relação ganha-ganha. Empresa e colaboradores que são os participantes dessa remuneração variável, desse bônus, enfim, desse PLR. E acaba sendo um trabalho que você envolve praticamente a empresa toda ali, né? Todos os níveis. A gente começa entendendo quais são as expectativas dos sócios, né? E daquele momento que a gente entende essa expectativa, a gente começa a modelar e traduzir isso para todos os demais níveis, buscando sempre essa relação de ganha-ganha. Para quê? Para perenizar a empresa e perenizar o modelo de remuneração. Muito bom. O trabalho que o Thiago faz, ele complementa muito a contabilidade. Eu até, por isso que nas oportunidades que eu tive de trabalhar com o Thiago, fica muito claro o papel da contabilidade e o papel que o Thiago faz, né? Que é analisar os números. A gente fala que você pega os números da contabilidade, do financeiro ali, e você demonstra de uma forma que, às vezes, infelizmente, a contabilidade fica limitada e você vem com uma visão totalmente diferente. Isso é muito bom. Acho que esse é um dos motivos que uniu a gente e a gente está muito esperançoso que possa contribuir nos nossos clientes, né? Tentando trazer ali aquele papel do que é a parte contábil financeira, que tem as obrigações propriamente ditas, mas a parte da análise, a parte da performance, como você mesmo diz, isso ainda falta em muitas empresas. Eu acho que falta devido ao processo de maturidade mesmo. Sim. Que muitas empresas não têm esse processo de maturidade. Por isso cabe a gente também, consultores, prestadores de serviço, plantar essa sementinha nos clientes, nos empresários, em ele despertar. O momento que Goiás, principalmente, está vivendo está sendo muito bom, né? Que tá em ascensão. A gente está conversando com um cliente em comum e o cliente tem 42 lojas, está num processo de maturidade e profissionalização, que eu acho que é o momento que as empresas do Brasil todos estão correndo, né? Desde pessoas, marketing, comercial, departamento, por exemplo, de estratégia, que hoje tem muitas empresas já criaram um departamento de estratégia e tem que ter números na mesa, tem que ter análise, né? Tem que ter... E o que a gente vem conversando, né, Gildo, é deixar de olhar para o retrovisor, somente o retrovisor, Correto. dados passados. Exatamente, olhar para frente, criar cenários, criar possibilidades, para que dentro desses cenários, dessas possibilidades, a gente seja um advisor, né? Que a gente possa auxiliar o empresário na tomada de decisão. Thiago, e assim, eu fico imaginando o tamanho do desafio, porque o ponto que converge as nossas áreas, ele fala muito sobre formalizar a meritocracia, né, nesse sentido. E eu acho que esse é um grandíssimo desafio para as empresas que querem ter no futuro um PLR, ou qualquer outro modelo de distribuição de lucro, bônus e tudo mais. E assim, conta um pouquinho pra gente de o que você viveu na sua trajetória profissional que te mostrou que é um bom caminho para seguir e aonde que as empresas mais erram quando elas querem fazer esse processo. Perfeita pergunta. Vou dar um exemplo prático.
A maioria das empresas hoje, olhando a área comercial, tá? Ela remunera através de um percentual sobre vendas. Uhum. Se a empresa tem um porte, e eu tenho uma estrutura comercial de pessoas, e a empresa vai crescendo, como é um percentual, isso ao longo do tempo vai crescendo de tal maneira que vai desequilibrando. Essa estrutura vai ficando pesada dentro da estrutura de um DRE da empresa. O que vai acontecer? A empresa ela vai ter que demitir aquele quadro tão eficiente, porque a questão salarial já está descompassada até mesmo com o mercado e não se enquadra na estrutura da empresa. Demitir para corrigir, porque não consegue reverter. Exato, demitir para corrigir. Esse é um grande erro. Então, quando você faz um modelo, se tratando de remuneração variável, a gente precisa equilibrar de tal forma que quando a empresa cresça 2 vezes, 3 vezes, com 5, com 10 anos, esse programa ele esteja equilibrado e esse programa ele precisa ser flexível. Flexível a que ponto? Dependendo do momento da empresa, eu preciso dar um foco em um ponto ou outro. Então, eu preciso remanejar alguns indicadores, alguns pesos dessa variável para focar e alinhar todo aquele time com o propósito que a empresa precisa. Então, esse é um grande desafio, é fazer esse equilíbrio. Aqui com o Thiago é aulas e aulas, né? Nossa, poderia passar o dia inteiro aqui aprendendo com você. Thiago, eu queria aproveitar esse gancho que a gente pegou agora da área comercial, que é muito pautado numa dor que esse cliente vive, né? E aí hoje a gente entende, e aí a gente precisa deixar muito claro, né, que ter uma contabilidade boa, ter todos os números na mesa é importante, mas essa frente que você vem trazendo pra gente aqui e agregando, né, ela vai muito além dos números, né? A gente tá trazendo um pouco ali de qualidade para tomada de decisão. Se a gente E aí você trouxe muito claro esse exemplo da dor do que seria do comercial. E aí você já me contou algumas coisas, eu queria que você compartilhasse, né? Um pouco do identificação de dores, né? Porque hoje, eu tenho uma contabilidade, meus números estão tudo ok. Quando que eu preciso olhar para essa área que seria mais do controller, dessa gestão de estratégia financeira? Quais seriam as dores? Aí se você puder abranger ali a questão da logística, marketing, outras áreas que você já atuou. Fausto, vamos lá. O que o empresário normalmente olha? Ele é 2 grandes números, vendas e caixa. Uhum. Minha venda está crescendo, mas meu caixa não está crescendo. Onde é que está esse descompasso? Aí entra a importância da controladoria. Porque a gente precisa avaliar, porque todo crescimento, ele exige uma necessidade de capital de giro. Então, por cada R$1 que eu cresço de vendas, eu preciso bancar estoque, eu preciso bancar cliente, e nem sempre o meu fornecedor vai me bancar na mesma proporção. Então, é onde o empresário não vê o caixa dele elevando, na mesma proporção que eleva as vendas. Então, é importante fazer esse desmembramento desses números para que ele possa entender a velocidade de crescimento e a velocidade de performance. Nem sempre o crescer é saudável. Se eu cresço para regiões que meu frete é altíssimo, eu costumo brincar o seguinte, eu estou mandando um cheque em branco assinado. Pô, para que eu vou fazer uma venda para entregar sei lá, 1.000 quilômetros, 800 quilômetros de distância da minha matriz ou da minha filial, se que ela não está trazendo margem? Existe no mundo corporativo um equívoco de que produto dá lucro. Produto não dá lucro. Produto gera margem. Ele gera margem. Porque eu tenho uma estrutura de custo fixo por trás disso. Uhum. Então, se meu produto não gera margem, como que eu vou bancar a minha estrutura de custo fixo? Então, se minha margem é pequena, se ela é menor, eu preciso vender cada vez mais. E quando eu preciso vender cada vez mais, se é uma indústria, por exemplo, eu vou fazer o quê? Explorar cada vez mais minha capacidade produtiva. Eu vou estrangular meus maquinários, vou estrangular meu parque fabril, os meus funcionários, meus colaboradores vão sentir que está trabalhando muito e ganhando pouco. Olha o desequilíbrio que vai acontecendo. Daí da importância de você ter esses números mapeados, endereçados, para poder equilibrar esses pratos, né? Essa gestão para trazer uma performance e um ganho de performance de tal forma que seja satisfatório, analisando lucratividade
e rentabilidade do negócio. Muito bom, Thiago. Muito autoexplicativo e didático, cara. E a Obrigado. contabilidade dá tudo isso, Isso que eu ia concorda? falar, porque você citou um ponto, mas o Thiago vem conversando muito, o Thiago sempre me questionando sobre margem. E eu até estou mudando meus conceitos, estou aprendendo muito com o Thiago também. Teve recentemente, vou contar até uma experiência que nós tivemos com o cliente, inclusive essa semana eu vou visitar ele, fica lá em Campinas. A gente fez um trabalho nesse cliente e recuperou, se eu não me engano, R$850 mil de impostos federais de um planejamento tributário que nós tínhamos feito, identificando algumas despesas que não tinha aproveitado, crédito, entre outros, relacionados ao PIS e COFINS. O conceito de essencialidade, nós fizemos um trabalho muito forte. E esse cliente, regionalmente, ele é muito forte. Ele vende frios, presunto, mussarela, queijo, requeijão, essas coisas. E quando a gente for analisar a DRE dele, por isso que eu falo, trabalhar com números é muito bom, porque você pode entender o que for, sempre vai ter umas partes que sempre tem as particularidades. Sim. As particularidades vão existir e isso que faz a gente trabalhar de maneira bem assertiva. E analisando esse cliente, ele vende em torno de 200 milhões anual. E analisando, eu falei para ele, eu perguntei pro seu Nilton, o nome dele, eu falei, seu Nilton, cara, por que você não vende? E eu fui analisar, eu fiquei perplexo, né? A palavra perplexo mesmo. Eu falei, cara, você só vende isso aqui para a região de Campinas, Valinhos, aquele em torno de 200 milhões por ano. Eu falei, por que você não vai para o Brasil todo? Por que você não vai para São Paulo, que é o maior market share do Brasil? Ele falou assim, Gildo, todo mundo me fala isso, cara, por que eu não cresço? Eu falei, Gildo, para que eu vou se meu frete vai acabar com o meu lucro? Então tem decisões que às vezes o empresário sabe, aí ele agora está num novo projeto de conseguir um investimento para abrir uma filial, por exemplo, lá na capital de São Paulo. Porque só o frete de Campinas para lá, segundo ele, como é produto ticket médio baixo, ele vende para supermercado. O supermercado compra 300, 400 reais. Então, a conta não estava fechando de ir até São Paulo. Então, isso é muito importante quando a gente fala de números, trazendo as personalizações que a gente faz com os clientes e as particularidades, né? Sim. E com isso, Thiago, eu queria colocar na mesa, e você colocar na mesa, você também trabalha como conselheiro, né? E o conselheiro tem algumas missões, né? Desde decidir algumas decisões importantes que cabem no seu colo, mas o que influencia principalmente no amanhã, no resultado da empresa no geral. Essa conta, por exemplo, que eu falei, que ele já é assertivamente sábio de não vender para fora porque o frete, mas a missão do conselho ele vai além ali, né, do dia a dia, porque sempre tem dever de casa a ser feito e cabe a você ali direcionar um caminho de uma estratégia, ou de uma decisão, ou de uma nova projeto de expansão, ou não, né? Então, Gildo, aí são, eu costumo falar do chapéu, né? Chapéu consultor e chapéu conselheiro. O chapéu conselheiro, primeiro, você compartilha o seu know-how, sua experiência com os sócios, né? Da empresa que participam desse fórum. E eu, como conselheiro, o meu papel é olhar a estratégia de negócio do cliente, ao qual me contratou. Para quê? Às vezes o empresário, ele pensa, pô, eu quero crescer. Mas para onde crescer? Como crescer? Quais estratégias eu preciso utilizar para crescer? E o crescer, nesse momento, faz sentido ou não faz sentido? É um ponto que você acabou de descrever. Esse cliente que você descreveu, por que você não amplia a sua área de atuação? Ele já tem em mente que para ampliar a área de atuação dos produtos que ele comercializa, ele não consegue, a gente fala de rodar muito, né? Então, eu não consigo rodar muito. O meu raio de atuação, 300, 400 quilômetros, 500 quilômetros talvez. Então, além disso, acima disso, ou eu vou precificar a mais para poder absorver esse custo. Encarece o produto, às vezes não vende, né? E eu perco competitividade. Então, se o empresário não tem essa dimensão e ele força esse crescimento, o que vai acontecer? Ele vai colocar um crescimento não saudável dentro do negócio, que vai consumir o resultado que ele já vinha tendo. Daí é aquele conflito, né? Pô, mas eu tô crescendo e meu resultado está diminuindo. Sim, mas você está crescendo desorganizado e para onde não tem que crescer. Então, o papel do conselho é entender a estratégia, as expectativas dos sócios, para poder, dentro da nossa experiência, orientar qual o melhor caminho a ser percorrido para que a empresa possa continuar crescendo. Claro que esse é um cenário, né? Tem um cenário também que, quando você senta na cadeira de conselho, que a empresa ela não está com uma situação econômico-financeira tão interessante. Geralmente, né?
Então, aí você precisa atuar o quê? Como um conselheiro ali para poder orientar como otimizar os recursos e diminuir o chamado custo financeiro do negócio. Essa pergunta de conselheiro, Tiago, aproveitando esse momento, tem empresas que já têm a governança implantada, né, governança corporativa, tem empresas que não têm governança ali, nós falamos de governança consultiva. O caso da Lobby, nós estamos nessa governança consultiva, encaminhando para a governança corporativa ali. Mas tem o papel do conselheiro nesses dois pontos, né? E é bom deixar claro, queria que você citasse um pouco da importância do papel do conselheiro também, que hoje você exerce, né? Tanto nas empresas que já têm maturidade, que é uma governança corporativa estruturada, com CEO, CFOs, conselheiros, e as empresas que ainda não têm esse modelo, mas que precisam ali de mentores, né? Digamos assim, que é o caso que você atua também, né? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo prático. Tomar decisão para investimento, para expansão. Vou dar um exemplo de uma indústria. Eu tenho uma oportunidade de fazer um novo parque fabril em outro estado, por benefício, agora com a reforma tributária. Isso daí. Só Manaus que permanece, né? Mas vamos desconsiderar esse cenário atual, mas só como um cenário fictício. Qual é o papel do conselheiro? Perfeito. Há um estudo de viabilidade. Esse estudo ele demonstra que é viável fazer esse investimento, quanto tempo retorna? O papel do conselheiro é fazer esse tipo de provocação. No início da nossa conversa, a gente falou de feeling, né? Uhum. Muitas vezes o empresário realmente toma a decisão do feeling. Tá certo, não tá errado, não. É o feeling dele ali, é o dia a dia dele. Mas a gente precisa, aí no nosso papel, provocar e modelar isso para suportar esse feeling e essa decisão dele. E demonstrar que qual é o investimento necessário, qual é o recurso necessário, vai ser capital próprio, vai ser de capital de terceiro, quanto isso vai custar, quanto tempo essa unidade ou esse novo projeto vai entrar em ponto de equilíbrio, a partir do momento que ele vai começar a gerar lucratividade, a partir do momento que ele vai começar a retornar o valor investido. Então, tudo isso a gente precisa discutir até para poder colocar numa linha do tempo e equilibrar essa expectativa do empresário. Porque às vezes ele quer para ontem, né? E nem sempre não. Eu tenho um período de maturidade, eu tenho um período que eu vou começar a gerar prejuízo, eu vou empatar, vou começar a gerar uma lucratividade, até chegar num momento que eu tenho um lucro ideal e correto para aquele nível de operação. Então, o nosso papel é fazer esse tipo de provocação. A gente tem um cliente em comum que eu sento na cadeira de conselho e há uma discussão para uma distribuição, a empresa, para trocar o local onde eles estão instalados, porque o local atual não suporta a capacidade de armazenamento da empresa. O primeiro questionamento que eu fiz, nós temos a necessidade realmente desse nível de estoque? Porque eu estou pensando em ir para um novo local, maior. Mas eu tenho um dever de casa para ser feito. O meu nível de estoque está adequado? Esse ficou uma tarefa de casa. Então, se meu nível de estoque não está adequado, se eu posso otimizar, melhorar o giro de estoque, aí entra capital de giro, por que eu tenho necessidade de ir para um espaço maior para aumentar meu custo operacional? Se eu fizer meu dever de casa, equilibrar meus níveis de estoque, será que realmente eu tenho necessidade de ir para um novo local? Então, essa provocação você traz para o empresário para ele também olhar o outro lado de análise, né, da decisão ali. Pô, faz sentido. Que é quase todo um novo cenário que você tem que colocar, muda o custo fixo, muda a margem. Sim. E aí, lucro? Será que vai fechar essa conta? Além do seguinte, dependendo do local que eu mudo, os meus colaboradores, para se deslocar até esse novo local, quantos eu vou perder? Quantos continuarão comigo? Olha, tudo isso tem que ser avaliado. Tem muitas variáveis, né? E o papel do conselheiro não é evitar fazer, não, pelo contrário. É provocar a discussão mais ampla para que no momento que for, vamos, ok, as variáveis elas foram mapeadas, elas foram, né, dimensionadas, para que a gente possa fazer essa administração de uma forma mais tranquila.
Eu tenho um termo para isso. No momento Sim. certo. Eu tenho um né? termo que eu gosto muito de usar para esse tipo de coisa, é o risco calculado. É. Então, o risco sempre vai existir, a gente não tem Sim, controle de um sim. monte de variáveis, Sim. mas quando você mapeia ela, você consegue pelo menos tomar decisões mais assertivas e antecipar, né, decisões. E perfeito, voltando nesse caso, se meu nível de estoque tá ok, perfeito. Então, realmente eu preciso ir para o novo local. Aham. Qual é esse novo, qual é a estrutura que eu tenho, metragem e tal, para o novo local? Se eu estou faturando, hipoteticamente falando, tá? 100 milhões no ano. Os próximos 5 anos eu vou crescer, vou dobrar, vou crescer 30%, vou triplicar. Então, qual é o espaço adequado para suportar os meus próximos 5, 10 anos? Para que eu não tenha que fazer um novo movimento tão, né, robusto Uhum. para poder adequar a minha estrutura. E, Thiago, me conta uma coisa. O empresário, eu acho que assim, o seu trabalho também como conselheiro, como advisor, e todo ele mune, digamos assim, a empresa de informações para a tomada de decisão estratégica. Mas como que a gente consegue desdobrar essas informações do jeito certo para a operação? Porque o empresário sabe por que ele está tomando a decisão. Mas como que a gente consegue replicar essa mentalidade de performance e fazer as pessoas virem junto para aguentar até as dores do processo, digamos assim? Thaisa, excelente pergunta. Aí existe um modelo onde você envolve os níveis. Nível estratégico, são os sócios, o nível gerencial ali, né? E o nível tático. Então, quando você você cria mecanismos para fazer essa comunicação, você consegue transmitir essa estratégia. Então, primeiro ponto, como eu falei, a gente precisa entender quais são as expectativas dos sócios, né? Do negócio. E modelar isso de tal forma que a gente possa comunicar. Então, sobe para cada nível, envolve e tem a rotina de gestão onde a gente faça a prestação de contas. Aí é olhar para trás e olhar para frente. Tá, o que eu estou planejando, o que eu criei de cenários, de possibilidades, quão próximo ou distante eu estou, como está a minha performance, e responsabilizar as áreas, obviamente, dentro da responsabilidade e atribuição de cada um, através de indicadores, de metas, de objetivos, e trazê-lo para a mesa, para a discussão. Eu não posso simplesmente te delegar. Eu preciso que você faça parte da construção. Porque uma vez que você fez parte da construção, você é corresponsável. Uhum. Foi feito a 4 mãos. Muito bom. Quando é feito a 4 mãos, eu costumo falar muito o seguinte, a regra tem que ser muito clara. Se a regra está clara, ok, estamos de acordo. As atitudes colaborativas, elas tendem a ser maiores. Por quê? Foi acordado entre nós. Nós tivemos o mesmo compromisso com aquela entrega. Então, a gente vai ter o mesmo compromisso também de acompanhar e de colocar esforços para que aquilo aconteça. O acordo de performance tem que ter, né? Um acordo Sim. muito bom. Tiago, bacana, cara. Mais uma vez, obrigado por tantas explicações de maneira tão didática, né? Tão objetiva. Espero que tenha sido muito contributivo, tenha sido muito de valia para quem está ouvindo a gente, né? Você falou um ponto, Tiago, foi um dos pontos que a gente conversou, que a gente começou a conversar, que foi lá na época que um cliente meu, coincidentemente, contratou para fazer um valuation, né? Sim. E tem muitas empresas ainda que têm a oportunidade de participar do M&A e às vezes também o valuation cabe para saber como que está a estrutura dela, dependendo do momento que ela está. Às vezes ela está numa situação de prejuízo, mas o negócio dela vale muito, né? Uhum. Isso está ficando mais forte a questão do valuation, né? São Paulo sempre foi um polo, né, das empresas contratarem empresas de boutique em São Paulo e hoje aqui também você tem feito esse trabalho com muita maestria. Eu queria que você discorresse um pouco da questão do valuation, de em que momento as empresas fazem, não somente no M&A, para saber de fato ali, às vezes é necessário o empresário ele ter a ciência do que o negócio dele vale. Sim. Porque às vezes ele está num momento ruim de prejuízos contábil ou até financeiro também, mas nada impede dele buscar um investidor, uma vez que o negócio dele tem um valor, né? E eu queria que você explicasse um pouco desse trabalho que você faz muito bem, inclusive. Gildo, eu vou contar um case de um cliente. Ele tinha uma sociedade com o irmão e ele fez um acordo com o irmão. Entre eles fizeram valuation e ele adquiriu as cotas do irmão e se tornou
proprietário único do negócio. Feita essa transação, ele me procurou. Tiago, eu queria que você fizesse um valuation na minha empresa. Já te adianto que eu fiz. Até eu utilizei essa minha metodologia para negociar com o meu irmão. Só que eu estou vendo uma possibilidade, e veio até a mim uma oportunidade de os indianos me adquirir. Eu quero ouvir essa proposta. Então, eu entrei no negócio, estruturei e fiz o valuation. Qual é o grande diferencial do nosso valuation? Nós não simplesmente pegamos os dados que estão ali prontos, preparados, e estruturamos a metodologia do valuation. A gente vai mais a fundo. Porque eu preciso organizar as premissas. E o valuation, ele, quando bem estruturado, as premissas precisam ser bem organizadas, bem fundamentadas. Para a hora que você sentar na mesa, você não ficar vulnerável daquele valor que você está colocando como proposta, né? De venda, de aquisição, enfim. E quando eu fiz esse valuation para ele, e comecei a construir as premissas, ele foi tendo vários insights. E no cenário que eu construí, eu disse a ele o seguinte: no terceiro ou segundo ano, você está limitado. Sua empresa não cresce mais. E como assim? Não cresce. É duro de ouvir isso. Não cresce. Mas por quê? Tem duas variáveis que eu analiso: volume e preço. O seu preço, historicamente, não vem crescendo. Pelo contrário, está estável, cresce menos que a inflação. Como que você está crescendo o faturamento? Volume. Então, você tá com uma variável de volume maior, preço médio menor, que te necessita cada vez mais de volume. E você tem uma limitação de capacidade. E nesse crescimento de volume, no segundo ano, você está limitado a crescer seu negócio. Putz, eu preciso expandir. É o momento. O que ele fez? O valuation foi feito, foi apresentado, os indianos foram lá, conversaram com a gente, acabou que não evoluiu. Mas qual foi a decisão e a tarefa de casa que ele teve com esse material, com esse valuation? Eu preciso expandir. Ele alugou um galpão do lado, comprou, se não me falha a memória, não me recordo, e ampliou a capacidade produtiva dele. Hoje não está limitado mais em crescimento. Muito bom. Eu puxei esse gancho, Thiago, muito bom, porque a gente teve a oportunidade recentemente de participar de dois processos de diligência, onde 2 clientes da Lobby foram vendidos, né? O Grupo Vive, como é informação pública, a gente pode falar, uma das empresas é a Nutrifica e outra é a BSB. E eu nunca aprendi tanto, cara, no processo de diligência que nós fizemos com a Deloitte, que estava batendo e perguntando a gente, né? E o processo do valuation faltou ser melhor conduzido antecipadamente, onde são 2 clientes que não tinham pretensão de vender, mas bateram na porta e ele foi ouvir. Quando ele foi ouvir alguns pontos, eu queria que depois você colocasse isso na mesa para os nossos clientes. Você também tem a pretensão de vender seu negócio e às vezes também tem pretensão de ter seu negócio a longo prazo. Porque foi o caso lá em específico que quando foi feito o valuation, alguns critérios perderam ponto no valor da empresa. Por exemplo, não tinha auditoria independente, não tinha a parte de controladoria bem estruturada, a parte do RP pecava. Então, isso perde ponto no valuation, né? E às vezes o cliente, ele fala: Gildo, para que eu vou fazer um valuation se eu não quero vender minha empresa hoje? Mas uma vez que ele sabe quanto que a empresa dele vale e a perspectiva, principalmente nos próximos anos, se vai travar ou não, isso ajuda muito. Sim. Então, até convido nossos clientes, principalmente, a entender um pouco mais do que é um valuation, do que precisa, porque para tirar isso da cabeça dele, ele falar: cara, só vou fazer o valuation quando eu for vender minha empresa. E não é isso, né? Não. Alguns pontos precisa ser. Então, esses 2 cases que a gente participou, o Grupo Vive comprou essas 2 empresas, e foi muito coincidência, porque nós participamos do processo do diligência da Nutrifica em 2022, e agora a BSB também está nesse processo de finalização, até soltou. Mas alguns pontos são requisitos para a empresa valer mais ou menos, né? Desde a parte de RH, por exemplo, se tem regimento interno e tudo. Então, são vários pontos que eu acho que você entra muito bem, flutuando em todas as áreas, trazendo mesmo a questão de performance para as empresas, né? Para falar, cara, eu consegui valorizar meu negócio com... Não é simples, mas, por exemplo, eu tenho um regimento interno, cara, conta ponto. Eu tenho um cargo de salário, conta ponto.
tudo isso conta ponto, né? Às vezes as empresas, ela fica cabeça fechada para isso, né? Isso daí, Gildo, entra na parte de governança. E no processo de due diligence, quando você tem uma governança estruturada, você tem uma transparência maior nos seus processos, nos seus números, fazendo com que o lado de lá, o lado do comprador, ele entende, percebe e vê que esses passivos ocultos, eles são mínimos, né? A LOB sabe quando entra no negócio, quanto de passivo que pode ocorrer. Então, no processo de due diligence, é isso que vai ser visualizado. Passivo trabalhista, fiscal, legal, ambiental, enfim. Se eu tenho uma governança, eu mitigo esses riscos, trazendo um valor maior para o negócio. Se eu tenho um ERP estruturado, dados conciliados, fechados, eu trago uma segurança maior de que aquele número que está sendo discutido é o número real do negócio. Eu não vou ter contingência. Putz, surpresa. Não. É previsível, né? Exato. Ô, Tiago, e assim, acho que uma das coisas que a gente conversando, a gente percebe em comum entre a LOB e você é que a gente não vende preço, né? A gente vende valor. E assim, pensando nisso, eu queria até que você contasse pra gente um pouco de como que foi esse encontro bem sucedido entre você e a LOB, sabe? Em que momento que a gente realmente se conectou e que a gente pensou assim, isso com certeza será uma parceria de sucesso. No mercado, a gente sempre cruza com vários profissionais. E quando a gente teve a oportunidade, né, Gildo, de fazer um trabalho em conjunto, eu vi e percebi a expertise da LOB. Eu conheci o Iago e o Gabriel posteriormente, vi a estrutura, a responsabilidade com que eles lidam com o cliente, o compromisso com que eles lidam com vocês, né? Que vocês lidam com o cliente. E é muito que nós da Balance fazemos. A gente tem um compromisso muito grande com o cliente. E a gente tenta entender qual é realmente a dor e atender aquela expectativa. E a gente percebeu muito isso na LOB. Então, esses pontos foram pontos determinantes para que a gente pudesse dar continuidade nessas conversas e agora fazer esse projeto virar realidade. Porque essa cultura, esses princípios, eles são idênticos. Então, isso cria sinergia. Com certeza. E, criando sinergia, a possibilidade de dar certo é enorme. Quando você não tem sinergia, é difícil o projeto avançar. Então, esses princípios que a LOB tem, nós da Balance também temos. Então, isso acabou unindo e trazendo esse projeto aí. Que bom, acho que 2026 começa muito pesado, né? Mas o Thiago, a gente se encontrava direto nas pontes aéreas, nos aeroportos da vida. Falei, cara, você é por aqui. Pô, gente, você aqui de novo. Aeroporto do Nordeste, Sudeste. Aqueles voos do Norte, rapaz, lá é pesado. Eu falei, Thiago, tá na labuta aí, de cara. manhã, tarde, noite, de madrugada. Eu fico brincando, falei, cara, menino que não anda não vende picolé. É verdade. Inclusive, amanhã eu tô indo pra Manaus. Amanhã eu vou pra São Paulo. Aí, ó. Só a ponte aérea. É. Gildo, e aí, dado todo esse contexto, assim, o Thiago já era um parceiro estratégico da LOB. E eu acho que nossa audiência, nosso time interno também quer saber. Explica um pouquinho pra gente como que vai ser essa nova estrutura, essa nova vertical que vem aí. Bom, a vertical, acho que a primeira coisa que eu coloco na mesa, a expectativa tá muito alta, Thiago. Eu falo que quem é bom tem que vir com a expectativa muito alta, cara. E esse projeto de expansão que a gente tem foi sempre um desejo da LOB em ter um sócio numa vertical de controladoria e performance, né? A palavra performance, ela fica um pouco mais generalista, mas o nome já diz de fato qual que é o intuito, né? Que é resultado. Então, essa vertical, ela vem para compor tanto e ajudar os clientes da LOB, principalmente, os novos clientes que vão vir em comum, os clientes novos já têm a oportunidade de conhecer um trabalho mais robusto, que vai além da contabilidade. Thiago já tem uns clientes que ele atende também. Acho que a história, quando a gente junta profissionais, a gente não traz somente o futuro e principalmente o que você já conquistou. Sim. Quando você fala que a gente deu muita sinergia, acho que isso foi um dos pontos principais, né?
Quem está no ambiente de prestação de serviço, a reputação a gente tem que cuidar, cara, diariamente, porque prestação de serviço é um trabalho muito árduo. A gente sofre com as pessoas, porque tem que capacitar. Hoje não é todo mundo que está disposto a ser capacitado. Então, o que pode esperar dessa vertical, além de muito trabalho, é estratégia. Acho que principalmente o termo é isso, a estratégia por trás do negócio do cliente, onde a gente possa tentar, se às vezes tiver vendado algum número, a gente tentar trazer à tona números que eles não consigam ver. A contabilidade, graças a Deus, ela consegue ter um universo de oportunidade, mas a análise em si de performance é diferente. Isso que às vezes a gente vai ter que explicar para os nossos clientes qual que é a diferença, por que está vindo um serviço a mais, um complemento a mais, no intuito de, obviamente, fazer nossos clientes crescerem mais ainda. A gente tem esse slogan muito bem claro, né? Contribuir no crescimento dos nossos clientes. E isso casa muito com o que a gente já faz, com o que você faz, com o que nós fazemos. Então, esse vertical abre até um leque também de oportunidades. Colaboradores que desejam migrar de área, que tem aquela visão mais analítica, isso é muito importante, a gente tentar identificar e mapear colaboradores internamente que queiram estar nessa nova vertical. Essa nova vertical já vem com alguns cases, isso é muito bom, já vem com algumas demandas, principalmente internamente. Nós atendemos hoje uma carteira de mais de 650 clientes, e muitos clientes desejam isso, né? E a gente sempre buscou, mas com muita cautela, em pensar qual seria um parceiro, um sócio ideal. Então, a Balace hoje vindo, a Lobby incorporando a Balace, ainda continua 2 empresas, isso é importante, mas com metodologias específicas para cada trabalho, para cada escopo. Esse processo de personalização do escopo, isso acho que faz a gente ficar à frente de muitos concorrentes. A metodologia que você já tem, a Lobby em si já tem uma metodologia muito clara, né? Desde as siglas ali de localizar, otimizar, blindar, expandir, cabe em qualquer situação do cliente. E a gente agora vai nesse projeto de materializar, já tem algumas demandas, como eu citei, para a gente cumprir. E acho que principalmente agora é fazer visita aos nossos clientes, que desejam entender um pouco mais, a gente bater um papo sem compromisso, entender qual que vai ser o escopo desse trabalho, entender como que a rotina dele precisa ser melhorada com os nossos trabalhos, né? E mediante isso, essa explicação, eu queria que você falasse, Thiago, a expectativa também que você tem, como está a sua expectativa para essa nova missão aí que a gente tem em comum, né? Cara, expectativa e responsabilidade andam junto. Altíssima. Muito bom. Gildo, como a gente vem conversando, né, nesses últimos meses aí, a expectativa, cara, é a gente poder colocar efetivamente em execução esse plano que a gente vem desenhando nesses últimos tempos aí e atender da melhor forma possível o cliente da Lobby com essa nova estrutura. Atender o cliente da Balance com a estrutura da Lobby, como eu falei, é uma empresa de bastante responsabilidade, conhece, sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. A gente confia e a gente credencia o nosso cliente que queira fazer uma experiência ou trocar de contabilidade. A Lobby está à total disposição para poder atendê-los. Muito bom. A expectativa é o que a gente vem conversando, cara. E colocar, dar o primeiro passo, montar o time, começar a apresentar e provocar essas discussões com os clientes e ser efetivamente um agente de mudança dentro do nosso cliente, né? Muito bom. Dando apoio para o empresário na tomada de decisão para crescimento e perenidade do negócio dele. E deixar de ser somente uma contabilidade, né, onde vai demonstrar somente números e a gente ser mais ativo nessa Isso, muito bom, porque gestão do número. certamente você já, como você tem uma carreira muito sólida, Thiago, você falou que tem 20 anos de carreira. Isso. Quase entregou a sua idade. Você começou a trabalhar com 18 anos, já 28 anos já foi. Exato, já foi. Mas eu falo que você já... 20 na consultoria. Na consultoria, não é verdade, né? Você já deparou com muitas empresas que, obviamente, têm contabilidade boas, Sim. contabilidade com pontos de melhorias. E eu queria ouvir, Thiago, como que você hoje relata para os nossos clientes a importância, de fato, da junção da contabilidade com o seu serviço. Isso é importante colocar.
É fundamental que a gente possa unificar isso daí, porque a contabilidade ela vai dar segurança fiscal, contábil, legal para o negócio. E através de toda essa estrutura, a gente capta insights, faz uma modelagem da controladoria e performance para poder, de posse desses números, orientar o crescimento da empresa, uma correção de rota da empresa. Quando a parte contábil não está bem organizada, bem estruturada, o negócio fica muito vulnerável. Risco fiscal, passivos, enfim. Uma vez organizada, a empresa está preparada para poder tomar a melhor decisão e escolher o melhor caminho. E esse é o nosso grande desafio, é fazer essa junção, trazer essa contabilidade organizada, modelar isso de tal forma que a gente tenha condições de fazer a leitura do número, tomar a decisão e fazer a correção de rota, quando for o caso, e construir um caminho de crescimento para os nossos clientes. Muito bom. Tiago, a gente fala muito sobre ser parceiro estratégico do nosso cliente, né? E que, assim, que informação é poder para tomada de decisão e tudo mais. Mas uma coisa que a gente sempre discute é que, às vezes, isso é abstrato demais, sabe? De o que é ser parceiro estratégico do nosso cliente. E eu acho que agora a gente está tendo, assim, uma oportunidade única na história da Lobby, que é de unir essas duas frentes que eu diria são as principais dentro de uma empresa. E aí, tirando um pouco agora do abstrato, para a gente falar assim, diretamente para a nossa audiência, para o nosso cliente, que tipo de problema que juntos agora a gente pode resolver para ele? Thaís, vamos lá. A gente estava conversando sobre isso. O empresário nem sempre tem uma fonte de apoio ali para, às vezes, até confidencializar alguma dor que ele está tendo ali no negócio dele. E o propósito é ser esse apoio, ter uma agenda com ele, de tal forma que ele possa trazer todas essas dores, e claro, de posse dos números, nós entendermos isso, e a gente ser um agente, um advisor, que vai apoiá-lo na melhor decisão. O empresário, às vezes, sente insegurança numa tomada de decisão. Sim. É comum, é normal. Se ele tem esse apoio, esse suporte, para validar, ele vai voar. Ele vai voar, ele conhece o negócio dele, ele tem um filho, ele sabe o negócio dele. Só que às vezes a tomada de decisão dele se prende numa insegurança. E se ele tem esse suporte, esse apoio, aí da análise do número, da análise da performance dele, meu amigo, vai voar. Essa decisão está correta, pode executar e vamos fazer a coisa acontecer. Então é esse o abstrato que você colocou, é mudar isso, estar do lado dele lá, com uma agenda recorrente, de tal forma que ele possa se apoiar na gente, para que ele possa, em casos de dúvidas, esclarecer e continuar a performar, a crescer o negócio. Muito bom. Foi aqui quase 1h30 de conversa, a gente nem Já? percebeu, né? Chegando quase na reta final, Thiago, a gente tem algumas perguntas também. Queria novamente agradecer a você e seus outros sócios que também estão nesse compromisso com essa nova etapa que a gente vai construir junto, né? Deixar recado também para os nossos colaboradores e clientes que nós estamos em prol de todo mundo crescer. A gente tem esse logo de colaborador e cliente, sempre vai ser os pilares em qualquer situação e momento da Lobby. A gente coloca sempre colaboradores e clientes. E a expectativa é muito boa, trazendo com o que você falou de responsabilidade principalmente, né? Tiago, até com o que aconteceu com a gente, e já nos fechos finais aqui da nosso bate-papo, o que aconteceu, um convite nosso de a gente virar sócio, e tem oportunidade de algumas empresas também, às vezes, buscar novos sócios ou criar vertical, né? E finalizando, eu queria entender e ver seu ponto de vista, e como um recado mesmo, para quem deseja, às vezes, um projeto de expansão ou um novo sócio, você que já se deparou com muitas oportunidades, muitos casos desses, né? Como que você vê, se há um momento certo, se há um momento ideal ou não, ou uma expectativa? Gildo, o mercado é muito dinâmico, né? E a gente nós precisamos ser dinâmicos. E quem não é dinâmico fica para trás. Então, essa oportunidade que nós estamos criando é muito nesse sentido, de trazer esse dinamismo, continuar com esse dinamismo. Ser flexível, ser inovador. Uhum.
fala-se muito da palavra inovação, né? Mas qual é o conceito em si da inovação? É só no conceito e onde fica a prática disso? Isso que a gente está fazendo é na prática, Correto. não é inovação. E a gente vem discutindo sobre isso. E se tem um momento certo? Não tem um momento certo. O momento é o momento que o tomador de decisão percebe que ele precisa mudar. E ele não pode ficar esperando por essa mudança. Ele precisa provocar, dar o primeiro passo. Porque se eu quero mudar e não dou o primeiro passo, nunca vou mudar. Eu nunca nunca vou inovar. Então o que a gente está fazendo é isso. A gente poderia postergar esse projeto por mais um ano, por mais 2 anos, poderia? Poderia. com Ficar nas certeza. conversas, encontrando os aeroportos. O que nós decidimos? Só sonhando, né? O que nós decidimos? Cara, vamos colocar a mão na massa, vamos fazer acontecer, dar o primeiro passo. E é isso que nós estamos fazendo, é dar o primeiro passo. Então, o empresário que está nos ouvindo, né, empreendedor que está nos ouvindo, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Isso é fundamental. Bom, bacana. Rotas terão que ser corrigidas. Nunca é perfeito. Que a gente esteja flexível, disposto a fazer a correção de rota no momento que tem que ser feito. O erro é postergar uma decisão, Isso mesmo. postergar a correção de rota. Bom. Transparência, traz na mesa, vamos corrigir, alinhar e continuar crescendo. Boa. Fausto? Eu gosto muito dessas falas que elas entram em contato com o equilíbrio e desequilíbrio, né? Então, acho que hoje, e aí, estando muito à frente do comercial, que vai ajudar nesse ponto aí, é da gente entender muito que vai ter a expectativa do empresário, e aí ele ou vai estar querendo crescer, ou ele vai estar entrando nesse momento, tipo, estou beirando talvez ali uma crise financeira, né? Dele antecipar isso. E aí, pensando muito nesse como a gente vai ajudar ele, eu sei que talvez é um pouquinho de spoiler, a gente ainda vai estar terminando de lapidar isso, mas queria que você trouxesse um pouquinho de como que seriam esses entregáveis, até para eles entenderem, não, eu tenho uma controladoria interna, mas o que que a Lobby pode trazer para mim? Ou, não, eu não tenho uma controladoria, eu preciso de uma controladoria, ou vou ter externo, porque eu acho que é muito de que vai em encontro das necessidades que a gente quer atender. Então, quem não tem, terá a oportunidade de ter para poder fazer toda a leitura dos seus números, né? Acompanhar, mensurar e ter uma rotina de acompanhar isso daí. Eu costumo falar muito o seguinte: fechou o mês, vamos tirar a fotografia do número. Tira a fotografia e vamos avaliar o que ocorreu, sem esquecer de forma nenhuma de olhar para frente. Hoje estamos dia 25, Hoje é 21. 21 de janeiro. Temos mais... Semana que vem termina o mês. Sábado que vem, né? Uhum. Então, 20 dias, do mês de janeiro já ocorreu. Mais a metade do mês ocorreu. Se eu colocar em dias úteis, mais a metade dos dias úteis de janeiro já ocorreu. O que eu performei dentro de janeiro? O que eu preciso performar ainda nesses próximos dias úteis até fechar o mês para entregar meu 1 de 12 de 2026? Essa é a provocação. O ano já começou. Já começou. se eu não performar em janeiro, 8,33% do meu ano, já ficou. É isso mesmo. Já ficou. Thaisa, chegando nos encerramentos aqui finais. Ai, Thiago, eu acho que assim, não tenho nada a acrescentar. Eu acho que só agradecer realmente, assim, que papo inspirador que a gente conseguiu Muito bom. ter mesmo. com você. E eu acho que assim, esse papo, se fosse dar assim uma palavra, o sentimento final que eu fiquei foi o sentimento de coragem, sabe? Porque o tempo todo quando vocês estavam falando, a gente falando de empreendedorismo, de usar dados como munição para tomada de decisão, eu tava aqui pensando, falei assim, cara, é preciso ter coragem, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que se a gente vê o primeiro degrau da escada já é suficiente para a gente se encorajar, se munir de parceiros para nos ajudar ao longo desse caminho para conseguir ir mais longe. E que felicidade ter você agora como um parceiro, viu? Obrigado. Bem-vindo a bordo, né? Bem-vindo a bordo. Vamos criar mais horas de voo agora junto. Thiago, muito obrigado aí pela sua presença. Estou muito empolgado nessa frente aí da estratégia, área comercial, sucesso do cliente, de trazer mais e agregar mais junto com essa nova vertical. E acredito que, assim, todo esse bate-papo, ele colabora muito para o crescimento da empresa. Eu acho que ele vai ser agora um hábito ali, Sim. trazendo mais interno com todo o nosso time.
Gente, então posso. Só um recado final, mais uma vez, obrigado, seja muito bem-vindo. As conversas como essa traz o que a gente faz no dia a dia, né? Que a gente externalizou um pouco mais do que a gente vive. Isso é muito bom porque a gente fala o que o coração sente. Eu falo muito, você externaliza o que está no seu coração, no seu dia a dia, né? Sim. Acho que aqui tem muita vontade, muita dedicação, principalmente. Nós vamos fazer o lançamento oficial dia 6 de fevereiro. Nós fazemos convenções. Nossa convenção vai ser dia 6 de fevereiro. Então, nesse momento, a gente vai recapitular os últimos anos da Lobby, as perspectivas que a gente tem para esse ano. Até convido você, empresário que não tem planejamento estratégico, fazer o planejamento estratégico. O Thiago fazia parte do nosso planejamento. Há 3 anos atrás, a gente imaginou que isso iria acontecer e estamos concretizando. Thiago, a mensagem final é com você. E, mais uma vez, obrigado, cara. Tamo junto, viu? Gil, tamo junto. Estamos juntos, Thaís e todo o time da Lobby. A Balance tem uma grande satisfação de poder fazer parte desse projeto com vocês. A gente já conversou por diversas vezes. Nosso time é totalmente capacitado também. Acho que essa junção, essa união de forças, de expertise, é um grande diferencial que a gente entende que o mercado precisa. Muito bom. É fazer essa comunicação do dado com a informação, com performance, com estratégia, para poder apoiar e fazer com que o empresário tenha confiança, segurança e transparência na condução do negócio. Vamos pra Tamo cima, né? junto. 2026 já Vamos pra começou. cima. Perfeito. Qual o encerramento final? Gente, Além então, da ponte aérea, vamos voar alto. vamos lá. 1/2 de 2026 está ficando. A semana que vem já acaba. Gente, então esse foi mais um Lobbycast. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.